Papo Trans, eu sou o Camilo Nunes. Temos aí o Dan, que vai se apresentar. Bem-vindo ao podcast Papo Trans, aqui é o Danilo, pode me chamar de Dan. Hoje a gente vai falar um pouquinho, né, Camilo, sobre a retificação de nome e gênero. Isso, a gente vai conversar sobre a retificação um pouco, o que a gente sabe e também as informações que a gente tem, né, porque a gente sabe que existem lugares e lugares, né, que um lugar é diferente do outro e tudo mais, mas a base geral, assim, a gente tem, até por conta da nossa documentação, mas uma base geral para você poder aí ter um norte para começar a juntar a documentação para retificar, né? Isso, exatamente. E eu acredito que, assim, a base das regiões é muito próxima à questão de documentos, né, que são necessários. Vai mudar em questão de valores e de um caso para o outro, mas é bem parecido, né? É algo bem comum, assim, não tem muita diferença, né, Camilo? E assim, como todos nós sabemos, né, é uma luta diária para a gente ter paz nessa vida, né, sendo pessoas trans. Então vai mudar muito, assim, não muda muito. E o que muda muito é a nossa postura em relação a isso. A gente procura juntar a documentação correta, até se vocês tiverem dificuldade, por exemplo, eu tenho muita dificuldade de juntar essa documentação, tem algum lugar que eu possa ir. No final do podcast eu vou indicar alguns locais, o Dan também vai indicar locais, casas que podem dar apoio a vocês para ajudar nessa juntar esses documentos aí. Eu vou falar um pouquinho sobre o meu processo de retificação. Eu sou aqui de Santo André, do ABC Paulista, e eu nasci também na região. Então, eu nasci em São Caetano, atualmente moro em Santo André. E o meu processo foi tranquilo, por conta da questão de estar no mesmo município, né? Assim, quando você está no mesmo estado, é uma facilidade, porque você vai até o cartório ao qual você nasceu e leva documentações necessárias, então o processo é um pouco mais fácil de ser feito. Então não tive muita dificuldade, né? Eu tive o apoio de um colega que baixou toda a documentação para mim, e quando eu estava com todos os documentos eu fui até o cartório, e a partir daí eles me solicitaram aguardar o prazo, né, para que eles pudessem emitir a documentação, mas foi um prazo aí de uma semana, mais ou menos, depois que eles validaram tudo. Aí eu já saí depois dessa semana com a certidão retificada. Então, assim, eu não paguei, eu paguei, na verdade, uma taxa, que foi mais ou menos uns R$ 113, só para fazer lá o processo, porque eu tinha que fazer uma correção, na verdade, no nome da minha avó. Então foi uma questão totalmente à parte, né? E aí, a partir daí, por isso até que demorou um pouco mais, acreditar que até uma semana por conta disso. E aí, a partir daí, eu consegui a retificação. Isso aí. Assim, para mim, eu precisei de ajuda, porque eu sou péssimo para essas coisas, mas eu precisei de ajuda no sentido, o que eu faço agora? Tenho que retificar o que primeiro? Então, só para vocês ficarem ligados, primeiro você tem que retificar a sua certidão de nascimento, né? Então, mas como acontece a retificação de nascimento? Primeiro, você precisa ter uma certidão de nascimento atualizada, com seu nome antigo. Então, você vai procurar a sua certidão de nascimento e vai atualizar ela, né? Normalmente, a nossa certidão vale 10 anos, é o período que geral, para todo mundo, para pessoa cis, para pessoa trans, são 10 anos. E aí, depois, você tem que tirar uma nova, né? Uma nova certidão com o nome antigo. Então, já marca aí o que você precisa. Eu vou marcar alguns documentos em geral e depois a gente passa para a parte mais difícil. Então, a certidão de nascimento atualizada. Se você é casado, casada, você precisa ter a certidão de casamento atualizada também. E aí, cópia do RG, CPF,
também cópia do título de eleitor, essa parte vai ser bem importante, e o comprovante de endereço. O Dan falou, né, que é da região do ABC. Eu tive uma experiência em relação à região de São Paulo. Eu cresci no município de Embu das Artes, mas eu fui registrado em São Paulo, o que me facilitou bastante. Por quê? Por conta da certidão de nascimento atualizada. Então a minha certidão estava no nome antigo e tal, fui lá tirar uma nova. Aí o mesmo cartório que eu tirei, a certidão de nascimento atualizada, foi a mesma que eu fiz a retificação. Então eu não tive tanta crise assim em relação a isso. Para vocês que moram em São Paulo e, por exemplo, foram registrados, né, em outro estado, vocês precisam dessa certidão nova, atualizada com o nome antigo, porque a partir dela você vai, né, retirar toda a documentação. E uma dica também para a questão do endereço. Se esse endereço não tiver registrado no teu nome, por exemplo, alguma conta que você vai usar para declaração de endereço, a pessoa que está com o nome registrado nessa declaração precisa ir no cartório e reconhecer, fazer uma carta reconhecendo que você mora nessa casa. Então, exemplo, você mora de aluguel em uma casa e aí a conta chega no nome da pessoa, da proprietária. A proprietária tem que fazer uma carta falando que você mora neste lugar, e aí você vai no cartório junto com essa pessoa reconhecer esse comprovante de endereço para você levar. Então, mais ou menos no geral, né, Dan, esses documentos que eu falei, depois a gente comenta sobre as certidões que são mais chatinhas. Sim, então, essa documentação que o Camilo passou é as mais básicas, né? Existe algumas particularidades em questão de pessoas que já são casadas, né? Existe a particularidade de pessoas, por exemplo, que são aqui de São Paulo, mas estão com as certidões de outros estados, né? Os cartórios, eles são totalmente, em alguns, na verdade, a gente sempre tem que abrir as exceções, né? Mas a maioria dos cartórios, né, eles já estão cientes desse processo, então você pode se informar diretamente no cartório que você nasceu, porque lá eles vão te orientar qual é a documentação que você precisa para lá, né? Então, não são todos, claro que vai acontecer exceções, né? E aí a gente deixa aqui em aberto, você que foi em um determinado cartório e teve uma dificuldade, a gente deixa em aberto também para você comentar, né, Camilo? Para a gente saber também quais são esses cartórios. Isso, para você falar sobre isso, porque o que a gente sabe, assim, tem muitos cartórios há pessoas que não têm o conhecimento, mas os cartórios no geral precisam ter essa base. O que a gente entende é que, assim, todos já, né, como o Dan falou, todos têm que estar alinhados em relação à retificação. Pode ser que você chegue lá e uma pessoa que vai te atender não saiba, mas o cartório, o responsável lá, ele tem que passar essa orientação para quem te atende. Porque é isso, a certidão de nascimento sua, um exemplo, você nasceu em Minas Gerais, sua certidão está lá em Belo Horizonte, precisa vir para São Paulo porque você vai retificar aqui, precisa. Tem como você ir buscar? Ah, não tem. Então, o cartório que você escolher aqui, tem que ser o cartório de registro, esse cartório vai se comunicar com esse outro cartório que você foi registrado lá em Belo Horizonte. Eles vão conversar entre eles e a sua certidão vai vir para São Paulo. É a sua certidão com nome antigo. E aí, nesse processo logístico, vai existir as taxas, infelizmente. Mas aí depois a gente conversa sobre como não pagar essas taxas e tudo mais. Mas, a princípio, para quem mora em outro estado e tal, é isso que acontece. Eles têm que conversar entre eles, né? Mas é igual a gente falou, os cartórios estão cientes em relação a isso. Possa ser que um atendente ou outro não saiba, como a gente já ouviu, né? Histórias e tal. Mas aí é bater o pé e falar, não, então, quero conversar com uma pessoa que saiba o que eu tô falando. Para essa pessoa poder aí, enfim, te ajudar, né?
As pessoas pessoas trans, né, maiores de 18 anos, podem fazer esse processo totalmente sozinhas, né, a não ser com exceções às pessoas que têm aí certidões de casamento, que são casadas, enfim, existem algumas particularidades. Mas menores de 18 anos de idade tem que ser com a concordância dos pais, né, então tem esse adendo também, né, Camilo, que é importante, acho que a gente citar aqui. Para vocês ficarem atentos em relação a isso, você que não tem 18 anos para cima ainda, conversar com seus pais. Se ainda não for possível, tem como você colocar teu nome social lá na escola, colocar teu nome social no diário escolar, até porque é um local que você vai mais viver durante um tempo até os 18, você vai mais conviver com pessoas nesse período, locais que você frequenta, seja hospital, seja, sei lá, Legal. cursos, né? Tem como pedir para colocar o nome social que você tem esse direito. É legal falar sobre essa questão também do nome social, né, que é um reconhecimento da identidade de gênero, que foi um decreto do dia 28 de abril de 2016. Essas pessoas têm direito de exigir o nome social, né? Então, por exemplo, você que não conseguiu ainda retificar, né, os seus documentos, que não vai conseguir, até mesmo por uma questão dos documentos virem de outros estados, né? Todas essas questões tem a possibilidade de você solicitar, né, o RG. Também o SUS, cartão do SUS, né, Camilo? Acho bacana a gente falar sobre esse decreto, que é o direito, né, do uso do nome social, independente de você ser retificado. Isso aí tem essa possibilidade, né? Se tá muito complicado até você retificar o nome, tá difícil, tá complicado, que a gente sabe, né? Que é bem complicado a gente ser chamado pelo nome morto. Se estiver, assim, tá muito difícil até eu retificar o nome, tá demorado, vir minha documentação do estado onde eu nasci, pede o nome social, porque é um direito seu. Então, pede na escola, ou você é maior de 18, pede na documentação do SUS, pede também o seu nome social na sua documentação, porque aí você vai ficar um pouco, né, mais à vontade e esperar esse período para retificar o nome com mais calma, né, porque a gente sabe que isso também causa muita ansiedade, muita disforia, né, Dan? Exatamente. Esse tempo, né, que leva para sair toda a documentação, para você também solicitar alguns documentos que acabam demorando um pouco mais, tem esse anseio, né, essa ansiedade. Então, o que eu indico, o que eu sugiro, inclusive foi o que eu fiz. Eu solicitei, né, o meu nome social no meu RG, a primeira coisa que eu fiz. Até então, ainda quando eu retifiquei, não tinha a possibilidade de colocar no SUS, né, não tinha a possibilidade de colocar o nome social em outros órgãos. Então foi um pouquinho mais difícil para mim. Hoje não, hoje já é, né, um decreto. Esse decreto foi do dia 28 de abril de 2016, então a gente consegue, a partir disso, já pedir, exigir que a pessoa coloque o nome social, né? Então acho que aí você já acaba de alguma forma tendo o seu nome respeitado e consegue ficar um pouco mais tranquilo, né? Esperando a documentação e conseguir a retificação, né? Isso. E aí, ó, a gente vai passar para vocês agora as certidões que vocês precisam. Então a gente vai passar por cima, tem algumas que eu vou frisar um pouco mais, porque é isso, a gente tem visto muitos meninos que moram em outro estado aqui em São Paulo, morando aqui até pelo acesso ao SUS em relação à transição, né, que tem mais possibilidades aqui. Infelizmente tem muitos estados que nem fornecem a testosterona gratuita, né, os meninos que decidem tomar. Então tem muitos vindo para São Paulo, né, com essa possibilidade. E aí, ó, vocês vão precisar, além desses que a gente já falou para vocês, que são os documentos básicos, vocês vão ter as certidões.
Então, as certidões da Justiça Eleitoral do local de residência dos últimos 5 anos. Então, são certidões, são várias, e depois a gente pode esmiuçar um pouco mais. Tem a certidão do distribuidor civil do local de residência dos últimos 5 anos, estadual e federal. Aí nós temos a certidão de distribuidor criminal do local de residência dos últimos 5 anos, estadual e federal. Certidão de execução criminal do local de residência dos últimos 5 anos. Certidão da Justiça do Trabalho do local de residência dos últimos 5 anos. Certidão da Justiça Militar e certidão dos tabelionatos de protesto do local de residência dos últimos 5 anos. Então, vocês viram aí, né, que a gente está frisando que é local de residência dos últimos 5 anos. Então, só para vocês não... que às vezes a gente se desespera que não tem nenhuma documentação em São Paulo, mas se você mora aqui, né, nos últimos 5 anos, tem aí como você fazer tudo por São Paulo, né, Dan? Sim, exatamente. Por isso que às vezes quem mora em São Paulo hoje, mas a certidão, o nascimento foi em outro estado, acaba demorando um pouco mais, justamente por conta de todo esse processo. É algo bem burocrático, mas a gente precisa ter um pouco de paciência, porque é um direito nosso adquirido e a gente vai conseguir fazer assim com calma. Por isso que se você tiver com ansiedade e quiser já quero que o meu nome seja respeitado. Isso você já consegue com a solicitação do seu nome social na sua carteira de identidade. Primeiro ponto. Segundo ponto é você ver todos esses documentos que precisam, fazer, né, solicitar esses documentos. Importante falar. Solicite os documentos quando você tiver uma data, né? Uma data para fazer a retificação. Por quê? Existem certidões que têm prazo. Então, por exemplo, se eu solicitar hoje uma certidão, eu tenho às vezes 30 dias para ter validade aquela certidão. Então, o que eu oriento? Primeiro, coloque todas a documentação que você vai precisar, as básicas, né? RG, certidão de nascimento atualizada, essas coisas que não precisa, não tem um prazo, você pode já, né, solicitar. As que tem prazo, você deixa para solicitar a próxima data que você for ao cartório, que for realmente já dar entrada, entendeu? Para não acontecer de você de repente, agora eu vou no cartório, aí a certidão tá vencida e aí às vezes demora uns dias para chegar. Aí mais tempo, né, esperando. Então, se programe assim. Eu vou mês que vem. Qual data? Vou no começo do mês que vem. Ok, então eu vou solicitar mais ou menos uns 5 dias, uns 7 dias ou 10 dias, até melhor 10 dias antes. E aí aguarda chegar e vai dar na data que você vai lá no cartório. Porque tem certidões que realmente acaba vencendo, né? Tem validade. Então acho importante também frisar isso para você não acabar perdendo, né? Solicitar aquela certidão, aí chega na data, venceu. Poxa, vai ter que solicitar novamente, entendeu? Então eu acho que esse é um ponto importante de ter como observação também. Foi bom lembrar porque eu perdi esse prazo. Eu fui uma dessas pessoas. Eu perdi um prazo, gente. E aí, o que aconteceu? Eu paguei a taxa da última etapa que eu vou passar para vocês, porque tem algumas etapas que são gratuitas e outras que você precisa pagar. E aí, quando eu consegui a documentação, já tinha passado o prazo. E aí eu tive que sentar e aí ver no papel e riscando toda a documentação novamente, pedir a documentação online, que é paga, esperar mais ou menos uns 3 dias para essa documentação chegar, né? Então, assim, fiquem atentos, consiga o mais difícil, que eu acredito que seja, que é a nova certidão de nascimento com o nome antigo mesmo, que eu acho que é a que mais demora um pouquinho e tal, mas depois do resto você vai, enquanto ela está sendo feita, digamos assim, vai juntando os outros, porque aí você não, né, não perde esse prazo.
As certidões eleitorais, elas são de quitação eleitoral, são duas, quitação eleitoral e crimes eleitorais. Essa você consegue pelo site do tse.jus.br. E lá vai ter a opção certidões, e aí vocês conseguem baixar essas duas certidões. E aí vocês vão preencher uns dados ali, e aí você vai emitir essa certidão. A certidão de crime eleitoral também. Então, vai marcando aí, são duas certidões. De quitação eleitoral, que está tudo bem aí em relação ao seu título, e a de crimes eleitorais. E isso tudo você consegue pelo site do TSE, né? E a gente sabe que questão de eleitoral pega um pouco. Então, você precisa estar com essa questão em dia também, né? Hoje a gente tem um processo de retificação mais tranquilo, por mais que seja burocrático, porque antigamente as pessoas elas precisavam passar por um processo judicial, né? E então assim, e muitas vezes era tão constrangedor porque a pessoa estava ali, né, no processo e era chamado pelo nome de registro, sabe? Tinha que ter exames psiquiátricos, psicológicos, ginecológicos. Então hoje eu digo que a gente está avançando. Não, é uma coisa que a gente fala sempre aqui no podcast, né? A gente precisa avançar muito mais, mas a gente já está avançando bastante, porque antigamente tinha todo esse processo, Camila, a gente tinha que passar por um processo psicológico, de exames psiquiátricos, psicológicos. Eu posso imaginar como era para essas pessoas, né? Passar por todo esse processo e além de tudo às vezes tinha que comprovar, né, a cirurgia de redesignação sexual. Então assim, hoje não, hoje a gente já tem um processo, né, de documentos que precisa e tudo mais, mas eu entendo que é um grande avanço. Então, por que eu estou citando isso? Porque eu entendo que muitas pessoas têm essa ansiedade, né, de querer retificar e acaba tendo aquela questão do nome e acaba ficando mal, né, toda a saúde psicológica também diante dessa situação, mas eu sou uma pessoa que eu costumo pensar muito no que foi, né? Como foi mais difícil para os outros, né? Por que eu não posso esperar um pouquinho mais dessa vez, né? Que tá tão mais fácil do que era antigamente. Então eu acho que é algo, uma reflexão mesmo que eu trago, né, pra gente, nesse anseio de ter a nossa retificação, o nosso nome retificado, a gente consiga respirar e entender que o processo é burocrático, mas ele já foi muito pior. Eu tava vendo até eu tava lendo o livro lá do João Nery e cheguei nessa parte que o João foi retificar a documentação. E aí é bem triste, assim, nesse sentido, porque ele teve que fingir que tinha feito 18 anos, né? E ele tinha uma carreira, ele era psicólogo, ele dava aula em universidade, ele era todo bem estabilizado na vida. Para retificar o nome, ele teve que sumir. Isso não existia mais. Então ele teve que fingir que tinha 18, tinha acabado de fazer 18 anos e que tinha perdido a documentação e estava fazendo uma nova certidão de nascimento. Então, assim, antigamente a gente não tinha vida, a gente não tinha história, né? Hoje a gente tem essa relação de documentos que podem nos ajudar a ter um acesso a poder fazer a retificação, né? Então, realmente é um grande avanço aí para a gente pensar como o Dan falou, pensar de forma positiva e respirar um pouco, se acalmar, juntar essa documentação, cada coisa no seu tempo. E aí, enquanto isso, se você tá mal em relação ao seu nome, use o nome social e as coisas aos poucos vão se ajustando. Eu vou falar para vocês os 4 certidões estaduais que vocês precisam para retificar. Então, eu falei sobre a questão eleitoral. E antes disso, que vocês saibam que essas certidões eleitorais são gratuitas.
E essas 4 certidões aqui também são gratuitas, que vocês conseguem pelo site do esage.tj São Paulo. Então você consegue abrir um cadastro lá e tirar suas certidões, que são 4 para vocês. É certidão do distribuidor civil do local de residência dos últimos 5 anos, certidão do distribuidor criminal do local de residência dos últimos 5 anos, certidão de execução criminal do local de residência dos últimos 5 anos, e aí tem 2 com o mesmo nome, certidão de execução criminal uma e certidão de execução criminal a segunda. A primeira, ela tem uma sigla que é SAG-PG5, então essa é a primeira. A segunda é SIVEC, então essa é a segunda. Essa vocês conseguem lá pelo site do ESAGE, e também são estaduais. Então, por exemplo, mas eu não moro em São Paulo há 5 anos, eu vim para cá faz 1 ano, então eu tenho que tirar do local que eu estava morando nos últimos 5 anos? Sim. E aí você consegue essas certidões. Fiz uma pesquisa, e essas certidões eu fiz a pesquisa na Bahia e no Rio de Janeiro. Vocês conseguem pelo site do Tribunal de Justiça do Estado que vocês estavam. Então procura lá, TJMG, TJ, que é o Tribunal de Justiça da onde vocês estavam, né? Então essas certidões aqui são as mais, digamos, mais chatinhas aí, mas são as estaduais que vocês precisam, né, Dan? Isso. É importante também que as pessoas às vezes costumam perguntar sobre isso. É assim, eu preciso de um advogado para retificar? Não, né? Você não precisa de um advogado, tá? É como a gente citou no começo, você procura o cartório, né? Claro que, volto a dizer, tem cartórios que não, a pessoa que vai te atender, como o Camilo já citou, não vai ter tanto conhecimento, né? Mas aí fale com outra pessoa, tente buscar o responsável pelo cartório, porque todos os cartórios já estão cientes que esse é um direito, né? De uma pessoa trans. Então, não é necessário você ter um advogado para fazer isso. Você pode fazer isso sozinho. Claro, existe alguns documentos que são necessários e o Camilo citou alguns. A gente no final também vai falar, né, alguns locais que vocês conseguem orientações, acompanhamento sobre isso, né, Camilo? Mas não é necessário um advogado, tá? Para quem tem essa dúvida, né, algumas pessoas já chegaram a me perguntar se precisava de um advogado, então é isso, não precisa, tá bom? Isso, porque aí vocês não precisam se prender em relação a isso. Então, tipo assim, a gente está passando para vocês as certidões, a documentação toda que vocês precisam. Eu não consigo, estou com muita dúvida. No final do podcast a gente vai dar algumas dicas de locais, de como vocês podem conseguir uma ajuda ali física, né? Você vê a pessoa te falando, né? Para você poder entender quais são as documentações que precisam. Mas é como eu falei, eu tive uma ajuda na primeira, que foi numa casa de referência, que depois no final a gente vai falar sobre isso. E aí eu perdi o prazo. Então, ou seja, eu tinha que fazer sozinho na última vez. Então, como eu tinha pego esse papel, eu fui conseguindo. E eu achei que era impossível conseguir fazer isso sozinho. Mas eu consegui. Então são apenas aqui, depois a gente vai também colocar esse link das certidões para vocês através do podcast e da página no Instagram, que aí vocês podem fazer a mesma coisa que a gente fez, vai lá e vai baixando essa documentação e vai eliminando, né, tipo, consegui essa, e tem umas que você consegue no mesmo site, como essas da eleitoral que eu falei, e estadual também vocês conseguem no mesmo site, tá bom? Eu vou falar 2 certidões federais que vocês precisam, tá? Certidão de distribuição com abrangência da Justiça Federal, primeiro grau, certidão de distribuição com abrangência do Tribunal Regional da Terceira Região. Então, a primeiro grau é em São Paulo e da Terceira Região também. Como elas são federais, você consegue do seu estado. Então, certidão de distribuição com abrangência da Justiça Federal de primeiro grau em São Paulo, eu falei no final. Então, eu de outro estado, aí você coloca outro estado, tá certo? Então essas são as 2. E aí a gente vai se encaminhando
para as últimas etapas, né, dessa parte aqui. A certidão de ações trabalhistas, uma das últimas aqui, certidão. Essa você consegue pelo TRT, né, que é questão do trabalho, certidão trabalhista eletrônica. Aí você consegue baixar essa também. Lembrando, gente, vai fazer cadastro nesses sites, não erre o e-mail, não erre a questão da senha, porque você vai receber tudo pro teu e-mail. Se você quiser fazer um e-mail, né, separado, só para você receber essa documentação, massa. Por quê? Porque se você erra o e-mail, eles vão mandar para esse e-mail errado e aí você vai ficar esperando e corre o risco de você perder mais um prazo, né? É muito importante ficar atento aos prazos, como eu disse, porque tem certidões que têm prazos, então é bom você ficar atento ao recebimento, a solicitar outra certidão, né, pra gente não perder os prazos e aí ter todo o processo de algumas são pagas, então vai lá, vai ter que pagar de novo, né, Camilo? Então acho importante sim ficar atento a esse processo de fiz a solicitação no site, vou aguardar o retorno e juntar essa documentação, né, com todo esse cuidado. Um outro ponto também que eu acho importante a gente falar é sobre a questão de pessoas que são casadas ou tiveram, né, algum filho. Então, eu posso, se eu for casado ou fui casado, tive algum filho, eu posso fazer a retificação também? A resposta é que sim, né? O direito de todo mundo, toda pessoa trans é ser retificado sim, não, nada que o impeça mais, né? Diante desse novo cenário que a gente tem, como eu disse, antigamente era de uma forma, agora a gente evoluiu. Porém, no caso de pessoas que foram casadas, enfim, que têm filho, né? Nesse caso de casamento, o cônjuge deve concordar com a mudança na certidão. Então tem esse agravante, né, que eu acho um agravante bem complicado. Eu tenho algumas opiniões sobre isso. A gente espera que isso se mude, porque a gente sabe que tem pessoas que foram casadas, não são separadas, e depois disso se retificaram, né, fizeram um processo de transição, ou melhor, estão tentando retificar, e aí tem esse impedimento da pessoa que foi o cônjuge lá no passado, né, não concordar com essa mudança, e aí tem toda uma problemática, né? Que é uma questão. Na questão de filhos, né? Se os filhos forem maior de idade, é necessário que eles também concordem com a alteração da certidão de nascimento, né? Tanto os filhos quanto o pai ou a mãe concorde com essa alteração da certidão de nascimento. Então a gente tem esses dois agravantes que eu falei para vocês no começo, que tem algumas particularidades, né? Em questão de prazo, em questão de problemática também, em alguns casos, são esses, né? Que eu acho que a gente tem que voltar a falar sobre a retificação e tentar fazer com que isso seja algo que não seja tão necessário assim, né? Porque eu acredito que isso vem também empacando muitas pessoas. A gente pode até em um outro momento, Camilo, falar sobre isso, especificamente sobre a retificação de pessoas que são ou que foram, né, casadas, ou até mesmo que tiveram filhos. A gente pode trazer um outro momento para falar somente sobre isso, tá? Mas é um ponto importante de se falar para que as pessoas já saibam como vai agir daí para frente, e até mesmo talvez nesse caso, dependendo da situação, precise sim de um apoio jurídico, né? Isso aí até a gente vai falando, vocês percebem, a gente vai falando, a gente vai trazendo os temas e vão surgindo outras coisas. Por quê? Porque tem um monte de gente, cada um com a sua particularidade, a gente sabe da dificuldade de pessoas que foram casadas, né, e tem ali no registro, tem questão dos menores de 18, que tem essa questão de, né, querer retificar, tem a aprovação da família, tem a questão dos filhos do casal também. Então tudo isso a gente pode trazer para vocês, e é interessante que vocês também comentem isso lá na nossa página,
no próprio podcast, no Spotify e no YouTube também, para a gente trazer esse tema. Eu vou falar as últimas certidões para a gente dar uma fechada geral de tudo que a gente viu aqui. Faltou a certidão negativa do Superior Tribunal Militar. Essa aqui é só para questão militar mesmo, se tem alguma coisa, para ter alguma coisa negativa e tudo mais. Essa você consegue pelo stm.jus.br, que é a certidão militar. A certidão de antecedentes criminais, que também você consegue online. Até agora, eu só falei questões online, só a certidão de nascimento com o nome antigo, que você precisa conversar com o teu estado de origem, né, com o cartório de origem, e essa última aqui, que é para quem está fazendo a retificação aí em São Paulo. Essa você consegue online também, que é a certidão de protesto. Tem uma taxa e você consegue online, tá? Então ela vai estar no protestosp.com.br, né, Dan? Isso, eu quero falar sobre ela, especificamente sobre ela, porque é uma coisa que eu acredito que as pessoas tenham dúvidas. Pô, eu tenho, sei lá, o meu nome protestado, né, no SPC Serasa. Eu posso retificar meu registro? Pode, tá? Não tem nada que impeça você de fazer a retificação por conta do seu nome estar protestado ou no SPC ou no Serasa, tá certo? Então, assim, isso não é um impedimento e nem pode ser de forma nenhuma. Acho que é importante também a gente falar sobre isso. Vocês não tenham medo em relação a isso. E essa certidão de protesto é a única que, né, tem essa taxinha aí. Normalmente tá entre 100 e 150 reais. Você consegue online. Essa você paga, aguarda um período, ela vai chegar nesse cadastro que você vai fazer nesse site que eu passei. E aí vocês também não precisam ter, mas eu vim de outro estado, não sei o quê. Não tem problema. Essa é para você que está retificando aí em São Paulo, no estado todo de São Paulo. Então, em todos os municípios, todas as cidades, você consegue essa certidão de forma online. Eu tô com o nome restrito e tal. Não precisa ter medo também, como o Dan falou. Você vai conseguir retificar, porque não é sobre isso que eles estão apurando. O que eles estão apurando para vocês entenderem no geral, e até depois o Dan pode falar sobre isso, toda essa documentação que eu falei vai mudar. Então, por isso que eles pedem tudo isso. Porque tudo isso que estava com o nome antigo vai mudar de nome. Então, eles precisam de tudo isso para eles mudarem tudo isso, né? E depois dessa retificação da certidão de nascimento, aí vocês vão fazer CPF, RG. A gente pode também, em outro episódio do podcast, falar sobre alistamento militar. Mas tudo isso para vocês fazerem essa mudança em todos esses documentos. Então, terminou a certidão de nascimento, vai para o RG, vai para o CPF, que você também, CPF, se você consegue fazer online. Título de eleitor, online, também você consegue mudar depois da retificação da certidão de nascimento. Então, algumas documentações básicas, como a gente falou, você consegue toda online. O RG, se você estiver em São Paulo, a gente tem Poupa Tempo, né? Tem outros locais que você pode conseguir também, né? E aí, Dan, se você quiser falar de alguns locais que podem ajudar essas pessoas que têm um pouco de dificuldade de fazer online, para achar uma ajuda, né? Para ir orientando em relação à documentação, pode dar essa dica aí pra gente. Certo. Bom, aqui em São Paulo, né? Vou falar de São Paulo, porque a gente tem mais conhecimento. Se você souber, né, de outros estados, algum lugar que consiga auxiliar as pessoas, também quiser comentar nesse episódio, fique à vontade para comentar. Acho que é muito importante, né, a gente ter essa informação. Bom, a gente tem aqui em São Paulo alguns centros de referência, né, alguns centros de referência da cidadania LGBT. Esses centros de referência, eles costumam ter essa parte de orientação. A gente tem o Centro de Cidadania LGBT da capital. A gente tem também outros centros de cidadania aí pelo
pelos outros estados, que também você pode colocar como Centro de Cidadania LGBT e vai aparecer para você, né, quais são esses centros de cidadania aí da sua região, se tiver algum, né? Caso não tenha, eu sugiro que você procure um coletivo, algum órgão, né, que auxilie as pessoas. E se você tiver algum para nos indicar, também pode colocar aqui nesse episódio. Bom, aqui em São Paulo a gente tem o Centro de Cidadania da Cláudia Wonder, que fica na Zona Oeste. A gente tem o Centro de Cidadania Laura Vermont, que fica em São Miguel Paulista, na Zona Leste. A gente tem o Luana Barbosa dos Reis, que é na Zona Norte. E a gente tem o Edson Neres, que fica na Zona Sul, Santa Amaro. E a gente tem a Bruna Valim, que é o CRD, que fica na República. Né? Temos também a Casa 1, que também costuma ajudar, né, nesse processo. E temos o Poupa Trans também, né, Camilo, que auxilia nessa parte, né? Isso, o Poupa Trans, ele tem um PDFzinho que vai te ajudar a achar, né, essa documentação. Então, você que tem uma facilidade para olhar o papel e procurar a documentação, o Poupa Trans ele pode te auxiliar. E também você pode ir no Poupa Tempo e procurar o Poupa Trans para fazer a retificação. Então também tem esse passo a passo, que também está online e também você pode tirar suas dúvidas. A gente tem alguns locais que às vezes faz campanha, então, por exemplo, fiquem atentos em relação a Casa Neon Cunha, né, Casa 1, que às vezes fazem algumas campanhas e podem, algum mutirão, que podem te ajudar. Procurem também coletivos de esporte, coletivos de arte, com pessoas trans, que lá eles também podem te dar um auxílio em relação a buscar essa documentação, ou seja, vocês ticarem aí essa documentação para poder juntar tudo e levar no cartório de registro. Eu achei aqui também, né? Eu estava olhando hoje mais cedo procurando aqui para trazer para vocês, né, informações, e eu achei também o núcleo trans da Unifesp. Então, o site é núcleo trans da Unifesp.br. Lá ele também tem um documento, né, que está aqui na parte de PDFs, chamado Guia de Retificação de Gênero. Esse guia de retificação de gênero, ele traz também toda a documentação. Achei bem bacana, tem até a parte de você selecionar, né, qual é a documentação que você já fez. E eu achei bem bacana. Acho que dá para vocês também usarem como referência, entrar lá e colocar Guia Retificação de Gênero Núcleo Trans da Unifesp. Achei muito bacana o documento que eles trazem lá, todo bonitinho, todas as dúvidas, alguns pontos que a gente citou aqui também nesse bate-papo. Então eu acho que lá vocês também vão conseguir, né, ter uma base, né, uma base mais ou menos do que é necessário. Sim, e aí vocês fiquem atentos, vocês podem solicitar retificação em qualquer cartório. Se não for o seu cartório de registro, esse local que receber seus documentos vai enviar para o cartório de registro inicial para você poder fazer a retificação. Então, eu vou citar também, a gente, né, conhece bem o IBRAT Nacional, o IBRAT São Paulo e o IBRAT ABC. Então, querem conhecer um pouco mais, saber um pouco mais sobre retificação, se você ainda está na dúvida se vai retificar ou não, você está na dúvida de, tipo, por onde eu começo, né? Você encontra a gente tanto no podcast Papo Trans, no Instagram, como também lá no IBRAT ABC, tá? E aí você pode entrar em contato com a gente no que a gente puder te auxiliar e também, tipo, te encaminhar para alguém, né? A gente consegue fazer
fazer isso. Com Né? E certeza. foi muito bom conversar com vocês em relação à retificação. Espero que a gente tenha ajudado vocês, tá? Espero que vocês possam conseguir isso. E quando vier aquela ansiedade, aquele movimento de medo se vou conseguir ou não, porque eu passei por isso quando eu perdi o prazo, respira fundo. No outro dia, começa a juntar a documentação ou procurar um desses coletivos que a gente falou, uma dessas casas que a gente citou aqui, para ajudar vocês. Sobre gratuidade, que eu estava esquecendo, vocês podem procurar o AB de São Paulo e também procurar a Defensoria Pública. Se eu não me engano, a Defensoria Pública pode ajudar vocês em relação a não consigo pagar as taxas todas. Então procura eles que eles podem te ajudar em relação a isso. As casas que a gente citou, até nesses mutirões vocês conseguem também de forma gratuita. Depende muito do movimento, né? Quando tem esses mutirões ou não. Mas foi um prazer conversar com vocês. O Dan vai encerrar aí pra gente e falar um pouquinho sobre as páginas. Mas foi muito bom conversar com você, Dan, mais uma vez. Podcast Papo Trans aí pra vocês. Obrigado, Camilo. Obrigado a todos vocês que nos escutaram novamente nesse novo episódio. É muito bom falar com todos e todas vocês. Peço que compartilhe muito as nossas redes sociais, o nosso canal no YouTube, que você também siga, participa comentando no Instagram, no podcast do Spotify e também na nossa plataforma lá no TikTok. Eu agradeço muito a todos vocês por esse bate-papo e aguardo até o próximo.